Eu queria acrescentar o que o Carlos falou, que 30% da infertilidade dos casais, o responsável único é o fator masculino. E 15% ele divide com a ginecologia, participa também. Então, o caso masculino, ele é preponderante também, não é só feminino. E tem um detalhe assaz relevante no nosso meio, culturalmente falando, que quando o paciente chega ao consultório, ele já chega brabo quando está sozinho, e ele diz assim: o que eu posso ajudar o senhor? Olha, eu não sei, mas a ginecologista da minha esposa mandou esse papel aqui para ti, porque ela não pode engravidar, agora estão largando para o meu lado. Abre o exame azospérmico, ou seja, 0 de espermatozoide. Diz ele: pô, mas isso não é possível, porque eu já tive uma namorada grávida. Então, algum tempo atrás, primeiro tem que saber se a namorada engravidou dele mesmo e se ele, após isso, não contraiu infecções. Porque a causa mais comum de azospermia, ausência de espermatozoide no primeiro mundo, é iatrogênica, é a vasectomia. E no mundo em desenvolvimento, que somos nós aqui, são infecções, particularmente por clamídia, que obstrui o epidídimo e causa azospermia, que é a ausência de espermatozoide. Então, tendo infecções, isso é importante as pessoas saberem, que tendo infecções pode deixar ele... E ela também. O pessoal confunde muito infertilidade com impotência, né, professor? Muito. Pode ficar... Muito. Por isso que eu acho que muitas vezes o pessoal chega brabo no consultório. Muito bravo. Porque ele acha assim, estão duvidando da minha masculinidade. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o paciente nunca diz em rodas de amigos que está subfértil ou infértil, porque ele, como ele admite que isso possa diminuir a sua masculinidade, isso pode se disseminar no meio do trabalho dele. Então ele diz: a minha mulher não engravida. Sempre a mulher não engravida. Né? Agora, nós estamos vivendo uma situação caótica, tenebrosa e retumbante assim, que é o uso exagerado de drogas recreativas, que são causas de infertilidade masculina. Também? As bombas? A bomba da academia? Não, bomba de academia não, é cocaína, maconha, crack, e graças a Deus a marijuana é reversível em 3 meses, porque cada espermatozoide para ser formado demora 64 dias e 14 dias de viagem até chegar no seu local para ser ejaculado. Então, se o indivíduo ele só usa cocaína em determinados períodos, não adianta pedir espermograma nesses 3 meses subsequentes, que vai dar alterado. Então a gente tenta encaminhar para a pessoa para tratamento, a pessoa não quer porque vai se expor, porque todo mundo usa cocaína. Então o uso indevido das drogas recreativas está aumentando assustadoramente. Assustadoramente. Ele está falando drogas recreativas para minimizar, né? Porque, na verdade... mas é que assim como eu não entendi, muita gente pode não ter entendido, porque eu pedi do que se tratava. Não, mas tu sabes qual é o anticoncepcional masculino? É testosterona. Na Santa Casa nós temos 34 jovens que nunca vão ter filhos, mas eles caminham assim de braços abertos, de tanta musculatura, membros inferiores, membros superiores, porque a testosterona injetada indevidamente, inclusive para animais, isso eu presenciei pessoalmente numa das academias, que a testosterona administrada para cavalos de corrida, isso inibe o LH, não é? E de tanto inibir, de repente o testículo começa a diminuir e vai ser infértil para sempre. É irreversível, né? Irreversível. A gente já chegou a tratar desse assunto, ou dar uma pincelada em outros programas, porque para mim chega muito esse paciente também. Só exatamente. Que ele chega pela ginecomastia. Isso. Né? E esse paciente, ele acha que o efeito estético... não, mas se aumentar um pouquinho a mama, o que eu vou ganhar de massa muscular compensa. Na verdade, quando a gente fala no aspecto de saúde... Sem falar em fígado e outras áreas, cérebro. Né? E o cérebro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que pouca gente sabe, na verdade. Tá, então vamos dar uma boa resumida para quem está assistindo. Então, bomba de academia também pode causar infertilidade. Mas óbvio. Então, as pessoas muitas vezes estão tomando, não estão sabendo que também causa infertilidade
que drogas também causam infertilidade e inflamação também causa infertilidade. Tu diz tanto no homem quanto na mulher. A própria clamídia. Sim, né? a clamídia, mas a clamídia também mal manejada. Por exemplo, o indivíduo contraiu clamídia, vai em Qual é o algum nome lugar... popular da clamídia? Não, é clamídia, clamídia mesmo. tracomatis, né? Ou ureaplasma, ureaplasma, que é uma outra bactéria similar. E as pessoas, às vezes, com um amigo, conseguem uma ampola de, por exemplo, benzetacil-penicilina, que não é o tratamento para isso. Então, não tratam, vão ter estreitamento da uretra, do canal da urina, vão ter estreitamento do deferente e nas senhoras também vão ter problemas. Obstrui a trompa, né? É que esse tipo de infecção, para quem está assistindo, a detecção dela é exame no gineco ou no urologista, mas basicamente é exame microscópico. Sim, é um serzinho microscópico. Então ele aponta um corrimentozinho, uma coceirinha. E como o professor falou, muitas vezes ele acha assim, não, peraí, eu vou tomar um benzetacil, eu vou fazer um tratamento com penicilina e eu resolvo tudo. Não resolve nada. Não só não resolve, como além deixa uma sequela. Exatamente. Dr. Carlos Alberto, também tem esse problema de tomar bomba de academia causar infertilidade? Tem. A gente falou isso até no programa anterior. O uso da testosterona na mulher, né, além de alterar, às vezes, a voz, né, e a mulher fica com uma voz mais grave, e às vezes isso é reversível, né, faz hipertrofia de clitóris, né, e mexe, como o professor falou no bloco anterior, lá com a secreção dos hormônios lá na hipófise, lá na cabeça da gente, que vão fazer a ovulação da mulher, né? Então, mas, Carlos, a testosterona aumenta a libido nas mulheres, não? Aumenta, funciona. E tem gente que até usa testosterona. Eu tive agora, 2 semanas atrás, num congresso, e teve um curso de sexualidade, e se falou em testosterona tópica até no clitóris, e alguns preparados viorais também para fazer, só que se sabe desses parefeitos que ela causa e que às vezes são irreversíveis, criar pelo no rosto, engrossar a voz. Então tem que ver se o custo-benefício realmente vale a pena, né, de usar a testosterona com esse propósito. Né? E essas drogas também, tipo cocaína, maconha, cigarro, e assemelhados? Diminui a fertilidade. O quanto diminui? Uma das causas principais de infertilidade na mulher é o fumo, né? Então, a mulher que fuma tem uma diminuição da sua fertilidade. Então, qualquer droga de abuso, né, pode também causar infertilidade. Mas o mais grave que eu considero, e que é um trabalho que saiu esse ano, é o seguinte: quem fuma mais de 10 cigarros por dia está se candidatando a ser infértil ou subfértil. Mas se ele está num ambiente, por exemplo, onde estão jogando e tal, e tem muita gente fumando, esse indivíduo que não obstante não ser fumante passivo, ele é passivo e ele é contemplado com malefícios não tão retumbantes como se ele fumasse. Então, isso é uma coisa que não está disseminada. Agora, no Congresso americano que nós participamos em São Francisco, foi levantado, agora vai ser apresentado um sumário dos dados levantados com o fumante chamado secundário, não é? A esposa fumando, o vizinho, as pessoas que jogam demais, cassinos, etc. Tu tinha falado que a maconha, a gente estava falando em drogas, outras drogas, né? Que a maconha é reversível mais rápido se o cara fizer uma deficiência de produção de espermatozoide, né? Qual é a diferença entre a maconha em si, na produção do espermatozoide, e cocaína? A diferença é completamente longe a diferença. Aliás, o meu PhD nos Estados Unidos foi feito sobre isso, sobre a cocaína e o testículo. E a cocaína atinge em quem tem uma susceptibilidade maior, imediata e às vezes irreversível, assim como atinge o sistema nervoso central e às vezes irreversível. E a maconha não dispõe dessa irreversibilidade. Interrompendo-se a marijuana por 3 meses, o indivíduo volta a produzir seu espermatozoidezinho durante 64 dias, mais 14 dias, e volta ao normal. Qual é a estatística, teria que assim, quantos % normalmente do pessoal que usa maconha
tem uma quantidade que a gente possa dizer, tantos por cento em média diminui a produção de espermatozoide? Eu sei que varia de pessoa para pessoa. Varia muito de pessoa para pessoa, depende da saúde, assim, se chama o background de saúde que o indivíduo traz consigo, depende do BMI, se a pessoa tem mais de 30 ou menos de 30, se tem 25 a 29, se tem de 30 para cima, e depende se o indivíduo é sedentário ou não. Depende se o indivíduo tem apneia do sono, se ele tem insônia, depende se ele ingere álcool destilado, porque álcool destilado é outra causa de infertilidade masculina. Então, as variáveis são mais de 50. Fazendo assim uma nova teste, é quase impossível pegar um por um e dizer. Mas, estatisticamente, como as pessoas escondem muito isso, pela profissão que têm, não é? E eu não gostaria de mencioná-las, eles não gostam nem que seja colocado na ficha isso. Imploram para que não seja amanhã ou depois algum evento qualquer e tal. Não, mas esse indivíduo aqui cuja profissão é essa, ele é adicto a tal droga. Mas já na cocaína é irreversível isso? Não em todo mundo, só em quem é suscetível a isso. Professor, o senhor falou em BMI, que é o índice de massa corporal. Sim. Na mulher, a gente sabe que a obesidade, ela causa infertilidade, porque ela causa um aumento de resistência à insulina e leva à ovulação. No homem, tem alguma relação? Sim, diretamente. Ela altera o metabolismo do indivíduo, quem tem BMI de 29 e 30 para cima, e transforma, aumenta o estradiol do indivíduo, não é? E pela conversão periférica. Pela conversão periférica. Estradiol que é um hormônio. Exatamente. E isso é altamente nocivo, né, à espermatogênese. Uma coisa que eu tenho observado é que agora está na moda essa cirurgia bariátrica, né? Então, muitas pacientes que eram inférteis e não conseguiam de jeito nenhum engravidar, elas fazem a cirurgia bariátrica, reduzem o índice de massa corporal e engravidam naturalmente, sem precisar de nenhum tipo de terapia ou de tratamento coadjuvante. Não sei se no homem acontece isso também. Mesma coisa. Agora, o homem é diferente porque o homem tem bebido mais, agora o uso do fumo está diminuindo, não é? E há uma conscientização. Quem já se submeteu a uma cirurgia, não é assim chegar lá e se operar, sabe? Tem todos uns comemorativos, né? É um processo doloroso, digamos assim, até